o Bruno Carvalho conseguiu mudar muito o futebol, e ele é que não soube, está mais um bocadinho que são, ele ainda ia arrebentar mais o futebol português, porque foi esse homem que ajudou a mandar isto tudo cá para fora. O Filipe Vieira queria que o presidente do Oliveira do Douro fosse presidente da Associação de Futebol de Porto. E o presidente... qual é o interesse? O interesse era o Benfica também manobrar a Associação de Futebol de Porto. Mas isto não é falar porque as pessoas falam para lá, não, isto é sério, é realidade. Isto foi a realidade. O presidente do Oliveira do Douro ele é deputado na Assembleia. Porque eu não quero ir mais longe, porque tenho ordem para não ir mais longe, que se eu fosse mais longe aí assim arremontava muitas bombas, mas tenho oportunidade para arremontar essas bombas todas, futuramente. Que há coisa de 2 anos, talvez, foste as primeiras pessoas a falar de tudo isto que acabou de arrebentar. Que eu sei que prazer não há, porque nós todos gostamos de futebol e estas coisas não deviam existir no futebol, mas qual é a tua sensação, Vítor? Sensação de justiça, de alívio, porque opá, afinal eu não sou maluco e eu falei nisto há 2 anos que ando a falar nisto e as coisas afinal de contas rebentaram. Qual é a sensação, Vítor? Porque nós somos testemunhas disso, e tu há 2 anos que andas a falar nisto, e desde as camisolas aos sacos, às malas. Achas mesmo que a comunicação social não sabe ou não quis saber? A comunicação social de Lisboa. Assim, o jogo da mala, o jogo Marítimo Benfica, houve a mala, o encontro foi às 11h15, 11 menos um quarto ou 11h15, no hotel da Madeira, com um dirigente e um empresário, e tiveram a falar com 5 jogadores do Marítimo. Desculpa, um empresário amando do Benfica. Exatamente. Tiveram a falar com esses jogadores. Um desses jogadores ligou-me, esteve a falar comigo sobre tudo, e não aceitaram. E quem aceitou foram 3 jogadores. Hoje é um dirigente do Marítimo, e os outros 2 foram para a França. Eu começo-me a rir porque eu não sou pequenino, sou uma pessoa até já alto e forte, mas eu sei de tudo que se passa no futebol. Sei na Póvoa, onde foram levar uma caixa com camisolas, bolas, calções e 150 mil euros para distribuir para os árbitros. Isto foi há 3 anos. Gente que leva dinheiro, que os clubes dão dinheiro a essas pessoas, para essas pessoas irem comprar os jogadores de futebol, e ficam com ele. E já agora, para o presidente do sindicato de jogadores, que nunca ponha a mão no fogo, porque há muitos jogadores a vender-se da Primeira Liga, muitos, não é 1, nem 2, nem 3, são muitos, e apontamos o nome se for preciso. Por isso, o presidente do sindicato de jogadores, que não diga que ponha a mão para os jogadores. Sim, senhor, há jogadores sérios, há jogadores fantásticos que eu conheço, mas também os conheço aqueles que se vendem, aqueles que têm reuniões à sexta-feira à noite nos casinos com empresários não chineses, mas sim com empresários para se fazer ou vender-se uns aos outros. Isso que ninguém neste mundo ou em Portugal pense que isto é tudo falso. Não, é tudo verdade, tanto que é tudo verdade que aquilo que eu disse num programa de televisão aconteceu tudo, e as pessoas deram um elogio e telefonaram-me, e ainda agora comunicaram para eu ir lá um dia destes quando eu quisesse, mas com calma, bem tudo mais ao de cima. Mas também lhe digo que quem ajudou a isto tudo foi o Bruno Carvalho. Mas ajudou a desvendar? Sim, porque uma vez tive uma reunião com o Otávio Machado no jogo que foi Sporting Setúbal, que foi um sábado à noite, e o Benfica jogou no domingo, salvo erro, com o Marítimo Benfica. Eu disse ao Otávio Machado, disse assim, para o árbitro, eles não ganham o jogo, eles vão ganhar o jogo por centrais. E quem quiser ver as imagens do jogo, quem conseguir pôr bem as imagens do jogo e falar e mostrar bem, toda a gente vê o que é que aconteceu. Eu estive no Sporting Setúbal sobre esse jogo,
por causa do jogo do Benfica, e disse ao Otávio Machado, o presidente do Sporting, que o Benfica não ganhava com o árbitro, porque eu sabia perfeitamente o que estava a passar com a arbitragem. E nunca ninguém veio falar contigo? A gente, portanto, a justiça? Ou... Sim. Investigação? Sim, isso não é lá para a frente, é arrematar. Sim. Infelizmente, tanto está para o norte como para o sul, não é só no sul. Claro. Também vai arrematar grandes bombas no norte, não é? Infelizmente, antes não arrematasse. Nesse sentido, já disse que vai avançar com uma queixa contra o presidente do Benfica, mas se até esteve junto do Rui Costa e Eliseu, consegue perceber o que é que levou o presidente do Benfica a dar-lhe esse nome, a chamar-lhe capanga depois daquele jogo, nesta entrevista que deu agora na BTV? Eu, por acaso, ainda hoje estive a assistir um bocadinho a essa entrevista que o homem deu. O homem foi muito infeliz. E de tudo que se está a passar, o homem está a ser muito infeliz, mesmo muito. E tenho a certeza absoluta que ele vai ter muitos problemas ao nível de tribunais, ao nível disto. Não sei se ele até vai acontecer o que aconteceu ao Baleia Azevedo, vai preso, não é? Porque há muitas coisas ainda para descobrir.